Questão 85 da banca IBAD. Falar que é verdade que para todo policial, se o policial é civil e se o policial é investigador, então o policial está em ação, é logicamente equivalente a falar que não é verdade que. Primeiro ponto importante da questão é saber interpretar o que realmente ela quer. Quando ela coloca aqui é logicamente equivalente a falar que não é verdade que, ela está pedindo a negação. Então a gente vai fazer a negação dessa proposição, mas só que essa proposição, primeiro a gente vai transformar ela em forma simbólica, porque vai ficar mais fácil. E antes de transformar em forma simbólica, eu vou lembrar de dois conceitos, né? Vamos revisar dois conceitos. O primeiro é o símbolo dos quantificadores. Quando você tem um quantificador universal, o famoso para todo, a gente pode representar por um azinho de cabeça para baixo. Então aqui, essa frase ela vai ficar assim, ó, para todo policial, onde o policial eu vou representar pelo X, então onde tiver policial, a gente vai colocar esse Xzinho. Se é policial, se o policial é civil, então a gente vai colocar aqui assim, ó. Eu vou colocar um C para representar civil. Se é policial civil e se o policial é investigador, vamos colocar aqui um investigador de X. Então, olha só o meu condicional. Aqui vai ser o meu condicional. Então, o policial está em ação. Ação de X. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a negação. E para fazer a negação desse quantificador, que é um quantificador universal, a gente substitui ele por um quantificador existencial. Então, aqui a gente vai colocar que existe X e vai fazer a negação dessa proposição. A negação de C de X, deixa eu colocar aqui o colchete certinho, C de X e I de X, então A de X. Para fazer a negação dessa proposição, eu tenho que lembrar que tipo de proposição eu tenho aqui. Eu tenho um condicional. Para fazer a negação do condicional, como é que a gente faz? Mantém o antecedente, então significa que essa parte aqui ela vai ficar inalterada e faz a negação do consequente, que é a parte que vem depois, do então. Então aqui a nossa resposta vai ficar, existe policial, aí aqui a gente vai manter tudo isso aqui, tá? C de X, civil e investigador, e não, aí aqui nós vamos fazer a negação dessa parte aqui, que é policial em ação, vai ficar e não A de X. Então vamos recapitular aqui. Primeira coisa, interpretar o que o enunciado quer. Ele quer a negação da proposição. Segunda coisa, fazer a representação simbólica. Feita a representação simbólica, a gente vai fazer a negação. Se eu vou fazer a negação do todo, eu vou colocar um existe e vou fazer a negação do que eu tenho como proposição. Como eu tenho como proposição se é policial civil e, olha só aqui o nosso conectivo I, a nossa conjunção. Se ele é policial civil, aqui vai ser o C de X. E se ele é investigador, I de X, então, note aqui o então ele vai ser um policial que está em ação. Ação de X, ação do policial. Fazendo a negação, nós vamos trocar o todo, vamos trocar esse todo por um existe. Então, esse nenhum está fora, a gente já pode tirar aqui. Existe policial civil e investigador que não está em ação. E aí nós vamos procurar no texto onde vai estar essa alternativa. Existe alguns civis e investigadores que estão em ação, mas só que a gente vai fazer a negação. E nós vamos ter aqui, ó, existe um civil investigador, que existe algum ou pelo menos um. Então, existe um civil investigador que não está em ação. Note que esse que não está em ação é justamente essa negação aqui. Então, a alternativa correta nessa questão vai ser a letra B. É uma questão que envolve vários conhecimentos. Conhecimento de símbolo dos quantificadores, conhecimento de representação simbólica das proposições e o conhecimento de negação de uma proposição do tipo condicional. Alternativa correta da questão, letra B.